Fala galera, um salve para todos os gatinhos e gatinhas que acompanham a família 0 a 0 Nunca Mais. Eu sou a estagiária, voz por trás desse conteúdo de alto nível, todo embasado em métodos comprovados pela ciência e minuciosamente estudado e garimpado para ajudar você a mudar a sua vida. E se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e possamos ajudar cada vez mais pessoas como você. Então fica comigo até o final que eu garanto que você não vai se arrepender. Fala galera, Videomaker aqui novamente. E esse vídeo é um conteúdo reciclado de um projeto que eu costumava ter antes de conhecer a estagiária. Ele agrega com um vídeo que foi lançado anteriormente sobre por que a política brasileira está falida. Eu recomendo muito que você assista também o vídeo de por que a política brasileira está falida, caso você ainda não tenha assistido. E no mais, vamos começar esse vídeo aqui. Salve, salve família. Mais um vídeo aqui do canal do Joker, o canal da sabedoria das fontes científicas. E nas reflexões de hoje eu vou comentar o porquê a juventude se perdeu e vai continuar toda perdida. Mas isso só vale pro ocidente. O primeiro ponto é as patrulhas de opinião. Essa galera é pior que juros de cartão de crédito. Esse pessoal quer obrigar todo mundo a seguir certos pensamentos e agendas, e sem contar que rola uma hipocrisia solta brutal. Basicamente, se você apoiar a pauta, você pode fazer qualquer c****** que ainda vai ter quem te defenda, mesmo que seja necessário uma ginástica mental que dobra a realidade a ponto de até mesmo ignorar a lei da gravidade. Agora vai cometer o ato ousado de mostrar personalidade, opinião própria e consciência do que é certo e errado. Vai surgir fanático até de dentro de um bueiro pra te atacar. Tudo isso gera a porcaria do sentimento de nós contra eles e de tabela divide os reinos. Ou seja, fica essa falta de vergonha e respeito que a gente vê na política, onde o lado A se diz o detentor da justiça e o lado B é o vilão. Mas aí o lado B ataca o A no teatro e nos bastidores os representantes de ambos fazem churrasco e vivem uma vida boa bancada pelo povo burro e idólatra. O segundo ponto é a implosão da instituição da família. Não é uma inútil defesa de casamento, ponto que eu estou levantando, mas sim a falta de amor entre aqueles que antes eram unidos. E de novo a gente acaba caindo no destino do reino dividido. O terceiro ponto é o problema das hipocrisias envolvendo os entorpecentes, o álcool e os desejos da carne de modo geral, além daqueles que se auto-intitulam os paladinos da moralidade. Tudo isso me deixa doente. No fundo, são pessoas sujas querendo te obrigar a viver e pensar igual um gato desse vagabundo, mas na prática são imundas e sem caráter. No Oriente eles vivem uma ditadura de verdade, dessas que se você reclamar do governo é certo seu sumiço, basicamente você some e tchau. E por conta disso já fica claro que os reinos de lá se mantêm unidos, algo que os daqui estão passando longe de estar, mesmo sendo democracias com uma suposta liberdade de expressão, opinião e por aí vai. Todo esse sistema é pensado para dividir o reino, ou seja, nossa nação e a nossa juventude se quebrarão entre aqueles que ostentam privilégios em certos segmentos e outros que pagam a conta, só que na prática ninguém quer ser escravo de ninguém. Já na guerra dos entorpecentes é que o sistema é feito para transferir renda, pois desde os cartéis até as clínicas de internação, ambos operam com o mesmo objetivo: prender e destruir a mente do sujeito, depois apagar o espírito e assim zumbificar essa pessoa, e depois disso arrancar dinheiro da família desse novo pobre zumbi. A forma correta de lidar com isso é primeiramente taxar e colocar na mão do Estado uma arrecadação a respeito dos ilícitos. Assim a ala do crime vai perder força e aos poucos poder também. Para cuidar de quem caiu na perdição, é necessário aplicar a teoria do parque dos ratos, pois somente o convívio social pode curar a dependência química de fato, não a internação. E se vocês acham que eu sou só mais um skatista fuleiro pró-legalização, basta vocês irem pesquisar sobre os resultados das legalizações dos países envolvidos e depois sobre os soldados da guerra do Vietnã e como ao voltar para casa 95% deles saíram do vício em morfina. Enfim, fiquem à vontade para comentar o que vocês acham disso. E outra coisa, jamais confiem em esquerdistas ou em apoiadores do presidente atual. Todos são pessoas com interesse de dividir o reino e prosperar com a miséria do povo. Quanto aos relacionamentos e as teorias das cápsulas Scarlet Black, basta vocês estudarem sobre ciências comportamentais e linguagem corporal e já sabem com quem devem se relacionar ou não. E também estudem bem as leis, pois as consequências de relacionamentos podem com a vida de vocês de verde e amarelo. Um salve aí pro Dom Sandro, ou Jaque e toda a galera da machosfera. O pessoal sabe do que tá falando. Então era isso, pessoal. Fiquem com a like e 100% à vontade nos comentários. Vejo vocês na próxima. O vídeo de hoje ficou mais curto. Você não tava afim de enrolar ninguém. É isso, abraço. Bem-vindos ao canal do Joker. Este canal se dedica a filosofar e refletir sobre eventos, condições da sociedade e entre outros fatores. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like à vontade aí na seção de comentários e vamos pro vídeo. Nesse vídeo inicial do canal, nós vamos falar um pouco sobre o bicentenário do Brasil, mas antes nós precisamos revisitar a história, então vamos começar pelos livros que contam ela de uma forma didática. Então, eles os livros 1808, 1822 e 1889 de Laurentino Gomes e Os Donos do Poder de Raimundo Faro.
Começando pela história do livro de 1808, ele conta a história de Dom João VI, que sendo ameaçado pelas invasões de Napoleão Bonaparte por não ter cumprido o bloqueio continental com a Inglaterra, foge para sua maior colônia, então na época o Brasil, para onde a família real transferiu a sede do governo português. Fato nunca antes visto na história. Em 1807, Napoleão Bonaparte era o senhor absoluto da Europa, seus exércitos tinham destronado reis e rainhas do continente europeu, numa sucessão de vitórias brilhantes e surpreendentes. Só não havia conseguido dominar a Inglaterra. Napoleão resolveu tentar a guerra econômica, decretando o bloqueio continental, uma medida que previa o fechamento dos portos dos estados europeus aos produtos britânicos. Suas ordens foram obedecidas por todos os países, exceto Portugal. Dom João VI, rei de Portugal, tinha duas opções a escolher. A primeira era ceder às pressões de Napoleão e aderir ao bloqueio continental. A segunda, aceitar a oferta dos ingleses e embarcar juntamente com sua corte para o Brasil. Caso o príncipe regente aderisse à proposta de Napoleão, os ingleses não somente bombardeariam e sequestrariam a frota portuguesa, como muito provavelmente tomariam suas colônias ultramarinas. Ainda que o plano de fuga para o Brasil fosse antigo, a viagem foi decidida às pressas. Além disso, fatores naturais atrapalharam bastante a viagem. Não foi fácil. No plano de viagem havia um ponto de encontro onde os navios poderiam ser reparados. Este ponto era a ilha de Cabo Verde, no qual as embarcações danificadas atracariam. Por sinal, aquele ex-jogador do Manchester United Nani, natural do Cabo Verde. Após o retorno, deveriam seguir viagem rumo ao Rio de Janeiro, mas aportariam em Salvador, na Bahia, de onde partiram enfim para o Rio de Janeiro. Com a chegada ao Rio de Janeiro, a primeira providência tomada pela família real portuguesa foi a abertura dos portos às nações amigas, especificamente a Inglaterra. Houve também a criação de uma escola superior de medicina, outras de técnicas agrícolas, um laboratório de estudos e análises químicas e a Academia Real Militar. A família real estabeleceu ainda algumas instituições no país, tais como a Gazeta do Rio de Janeiro, o Supremo Conselho Militar e de Justiça, a Intendência Geral de Polícia da Corte, o Conselho de Fazenda e o Corpo de Guarda Real, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional e o Jardim Botânico. Porém, houve também períodos conturbados, tais como as revoltas de cunhos separatistas, abolicionistas, entre outras, que exigiram o tratamento por parte da família real, o que devidamente debeladas ajudaram a manter a unidade nacional central mais forte, delineando o Brasil próximo da forma como conhecemos. Com revoltas acontecendo também em Portugal, na cidade do Porto, em 1820, Dom João foi obrigado a retornar a Portugal, deixando a administração do Brasil a cargo de seu filho Dom Pedro. Entretanto, para o desespero de Dom Pedro, quando Dom João partiu para Portugal, raspou os cofres do Banco do Brasil e levou embora o que ainda restava do tesouro real que havia trazido com a fuga para a colônia em 1808. A Dom Pedro coube a tarefa de unificar o país e torná-lo independente de Portugal, já que seu próprio pai, acatando deliberações da corte portuguesa, tornava as exigências da colônia muito mais duras. E esse ano se comemora esses 200 anos desse feito de Dom Pedro I. Uma curiosidade engraçada sobre Dom João VI é que ele tinha um caso extraconjugal com um servo dele. Eles tinham o costume de receber carícias, né? Vocês estão espertos. E de fato, o Brasil tinha tudo para dar errado mesmo. De cada 3 pessoas, 2 eram escravos. De cada 10, só um sabia ler e escrever, e até os mais ricos eram analfabetos e ignorantes, com raras exceções. Não que isso hoje tenha mudado, porque infelizmente a maioria da população continua escrava desse sistema corrupto que a gente vive. A independência do Brasil começou bem antes de 7 de setembro de 1822. Começou quando, em meados de janeiro, Dom Pedro recusou-se a voltar para Portugal. Algumas semanas após o dia do fico, Dom Pedro partiu em direção a Minas Gerais. Havia rumores de uma rebelião liderada por portugueses. Chegando a Minas, foi recebido com a festa e os revoltosos não queriam mais que atenção. No Brasil de 1822, José Bonifácio teve o papel equivalente ao de Thomas Jefferson na independência dos Estados Unidos. Os dois estiveram na França na época da Revolução Francesa e, ao contrário de Thomas Jefferson, Bonifácio sabia que a energia das massas sem controle e não canalizadas para as instituições como o parlamento seria tão nociva quanto a tirania de um soberano absoluto. A árvore da liberdade precisa ser irrigada de tempo em tempo pelo sangue de patriotas e tiranos. Um mito recorrente da independência brasileira é que a mesma foi pacífica. Mas não foi nem perto. Durou 21 meses entre fevereiro de 1822 e novembro de 1823. Nesse período morreram milhares de pessoas nos diversos ambientes que ocorreram. Só na Bahia, aproximadamente 16 mil brasileiros e 5 mil portugueses trocaram tiros durante esse período. Nenhum estado brasileiro comemora a independência como a Bahia, pois foi aqui, no dia 2 de julho de 1823, que os portugueses foram expulsos por tropas brasileiras formadas por comerciantes, escravos e pessoas comuns. Uma curiosidade é que o aeroporto de Salvador costumava se chamar 2 de julho, mas por alguma razão foi rebatizado por algum político corrupto. Infelizmente, aconteceu a formação de um patronado político no Brasil, em que a população e seus interesses foram colocados em segundo plano e as corporações e os grupos de poder como as oligarquias estaduais e municipais se formaram e estão aí no poder desde então. Ou seja, há 200 anos, corporações, oligarquias, elites intelectuais egoístas e egocêntricas, um pouco da religião também, o catolicismo influenciou na propagação de crenças limitantes, são os motivos do Brasil estar como está, com todos os seus problemas, todas as suas questões de corrupção, sistemas como a gente conhece hoje e que impedem o avanço do nosso país para ser um país desenvolvido. E isso inclui
construir um país sem pobreza, sem analfabetismo, sem fome, sem corrupção endêmica, sem insegurança jurídica, sem privilégios e regalias para classes políticas, classes do judiciário e ainda grandes empresários que têm o poder de fazer o famoso lobby e assim ter isenção fiscal de impostos, ou seja, afinal de contas só quem paga imposto é o mais pobre, porque no Brasil a maior parte do imposto é recolhido no consumo. E falando de parte matemática, apesar de grande parte da nossa população não entender de matemática, é onde o pobre perde mais, porque se o pobre tem R$1.000 de renda e o rico 100 mil, 30% do pobre é R$300 e 30% do rico é R$30.000, ou seja, o rico tem muito mais dinheiro acumulado que o pobre no Brasil por regra, e esse sistema foi constituído pelos donos do poder. O capitalismo político ou capitalismo politicamente orientado sobreviveu há séculos, muito embora este tenha mudado através da colonização de diversos países em sua realidade estatal, ainda hoje o capitalismo moderno reflete essa estrutura, o qual a índole industrial e racionalidade na técnica fundada na liberdade do indivíduo. Dessa forma de explorar e manipular os povos surge uma forma de poder institucionalizada de um tipo de domínio chamado patrimonialismo, este cuja legitimidade está assentada no tradicionalismo que se baseia na premissa assim é porque sempre foi. Entretanto, a peculiaridade desse sistema está pautada no objetivo que todos os estados têm de manter sua integridade, mas há sempre uma natureza particular por trás dessa política. Na transição do capitalismo político para o capitalismo moderno, o indivíduo antes súdito passa a ser cidadão. O estado converte-se de senhor para servidor, guardando sempre a autonomia do homem livre. Esta liberdade pessoal dá ao cidadão o poder de dispor da propriedade, comercializar, produzir, contratar, contestar, entre outras atribuições. Com isso, reduz-se o aparelhamento estatal, um mecanismo de garantia do indivíduo através de leis conhecido por Estado burguês de direito. Em decorrência de necessidades exteriores, a vida antes retardatária é constrangida a avançar por saltos com a implementação do capitalismo industrial expansivo e universalizador, fato denominado desigualdade do ritmo. Ademais, uma nova lei é gerada em decorrência da anterior, a chamada Lei do Desenvolvimento, responsável por aproximar etapas diversas, combinação de formas arcaicas com modernas. A sociedade capitalista parece deslumbrada aos olhos do homem moderno com sentimento de realização acabada, mas é apenas um fato idealizado artificialmente, pois a história demonstra o resíduo acrônico do capitalismo politicamente orientado ainda vigente nas sociedades. Enquanto o sistema feudal separa-se do capitalismo, enrijecendo-se antes de partir-se, O patrimonialismo se amolda às transições, às mudanças em caráter flexivelmente estabilizador do modelo externo, concentrado no corpo estatal, os mecanismos de intermediação, com suas manipulações financeiras monopolistas de concessão pública de atividade, controle do crédito, do consumo, da produção privilegiada numa gama que vai da gestão direta à regulamentação material da economia. Nos estamentos, a falsa aparência de liberdade do indivíduo, pois é bem verdade que permanece enraizada certa mescla, nas quais uma parte da população pode dominar as outras. Continua a existir sempre oculta ou ostensiva uma classe dominante na sociedade. Nas relações sociais presentes no estamento, no âmbito político interno, a estrutura, o quadro de comando se centraliza, realizando uma coesão monolítica que dá margem à identificação das forças de sustentação do sistema. A sociedade está submissa a um controle que ora prestigia os indivíduos, dando a eles oportunidade de ascensão política, ora reprime aqueles que tentam romper com o esquema de controle social. Esta estrutura se mantém a preço de muitas tensões e conflitos, pois o chefe espera que a justiça sem atender às normas objetivas e impessoais. Em contrapartida, resta ao súdito somente requerer proteção e não participar da vontade coletiva. O chefe governa o estamento e a máquina que regula as relações sociais a elas vinculada. Ou seja, as estruturas estamentais revelam um sistema político com caráter autoritário. E é exatamente o que a gente vê no Brasil. Então, meus amigos, depois de toda essa fala difícil aí, basicamente o Brasil, ele infelizmente está preso neste ciclo do autoritarismo por parte de pequenos grupos que constituem o poder. E esses pequenos grupos que manipulam tudo, eles controlam a mídia, eles controlam essas pautas ideológicas aí que a esquerda política brasileira defende, como também controlam as pautas políticas dessa direita caô aí, e infelizmente a população fica refém disso. E o que você pode fazer em relação a isso? Comemorar agora 200 anos da independência e continuamos presos no mesmo modelo de 200 anos atrás. A única nossa esperança é recuperar o ato de se indignar, fazer alguma coisa a respeito. No mais, fiquem à vontade aí para comentar o que vocês pensam sobre isso e muito obrigado. E aí, cumpriu o que eu prometi? Então não se esqueça de deixar o seu like e um comentário para dizer o que achou, acrescentar em algo ou expressar a sua opinião sobre o assunto. E para muito mais conteúdo desse tipo, lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de ativar o sininho para receber notificação toda vez que sair um conteúdo quentinho do forno especialmente para você. Tamo junto, meus bons? Nos vemos nos próximos vídeos.